Amém, irmãos? Graça e paz. Vamos abrir em 1 João. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dessa epístola. 1 João, capítulo 3, versículo 24 e o capítulo 4 em diante. 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós então vamos dar continuidade ao estudo de 1 João, e aqui cabe nos lembrar algumas coisas do que nós temos dito até aqui, uma vez que nosso estudo não está sendo semanalmente, sequencialmente, está sendo mais ou menos mensalmente. E vamos considerar então alguma coisa do que João já tem dito até aqui, desde o primeiro capítulo. É útil lembrar. É melhor e é bom para a nossa edificação relembrarmos do que João já tem tratado até aqui. E desde o princípio da sua epístola, desde o princípio do estudo que temos feito, João, ele nos alerta sobre a possibilidade de alegria ou de sentir alegria neste mundo. Alegria que vem de Deus, a despeito de todas as circunstâncias que porventura sobrevenham sobre nós. A despeito de qualquer circunstância e qualquer condição, nós temos a possibilidade então de viver em alegria neste mundo. No capítulo 1, versículo 4, ele nos diz: essas coisas, pois, os escrevemos para que nossa alegria seja completa. Não somente a alegria do apóstolo João, mas a alegria de todos aqueles aos quais receberam essa epístola, aqueles que receberam essa mensagem, que ouviram a epístola de 1 João, essa carta que ele escreveu. O fato é, irmãos, que neste mundo nós passamos por muitas situações turbulentas. Muitos cristãos, eles são perseguidos. Muitos cristãos enfrentam dias difíceis, dias maus, dias de trevas no seu caminhar cristão. Como ali no final de Mateus capítulo 7, o cristão é aquele que enfrenta chuva, rios e ventos, que são contrários e que vêm ao contrário, que vêm sobre a sua vida, mas o fato dele estar estabelecido, assentado, edificado sobre a rocha, faz com que ele então passe tranquilamente sobre tudo isso, ou por todas essas coisas. Então João coloca isso. Não obstante o mundo estar no maligno, como ele coloca no capítulo 5, o mundo jaz do maligno, o cristão pode ter alegria, e alegria plena neste mundo. Mas para isso, para usufruir, para sentir, para, de fato, entrar nessa alegria plena, João tem tratado até aqui, e dois fatos principais ele tem deixado até agora. Ele tem dito-nos, primeiramente, que nós temos comunhão com Deus. O cristão pode ter comunhão com Deus. João, ainda no capítulo 1, ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Sabemos que isso se dá por meio do Espírito Santo que ele fez habitar em nós, que ele enviou a cada um daqueles que creram nele. Então, o primeiro fato para usufruir, para entrar nessa alegria, termos comunhão com Deus. E de fato essa comunhão foi nos propiciada pela obra da redenção de Jesus Cristo no Calvário. A obra de redenção, a expiação, ou o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo,
fez com que o homem agora pudesse ter comunhão com Deus. Os irmãos se lembram, outrora no paraíso, quando o homem vivia sem pecado, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem. Deus vinha até ali, porque o homem estava sem pecado, ainda não havia caído, ainda não tinha dado ouvido a Satanás, ainda não tinha dado ouvido à serpente. Então ali ele estava em comunhão com Deus, e Deus vinha e tinha comunhão com ele. Agora o pecado entrou, e não há mais possibilidade então do homem ter comunhão com Deus. Mas João diz, ora, nós agora temos essa comunhão por meio da obra da expiação. Os nossos pecados foram cancelados em Cristo Jesus. Uma vez que agora a redenção foi feita, os pecados foram retirados, uma vez que nos arrependemos, ou melhor, na linha correta, uma vez que o Evangelho foi pregado a cada um de nós, arrependemos, cremos no Senhor Jesus, tivemos os nossos pecados cancelados, apagados, e agora então, João diz, temos comunhão com Deus, já não estamos nas trevas, já não andamos de noite, nós temos então comunhão com Deus por meio dessa obra do Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a viver em alegria, a viver de modo que o Senhor tem nos dado. E um segundo fato que ele coloca como importante, aí no capítulo 13 já mencionamos várias vezes, mas cabe nos lembrar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. E agora então, sendo filhos de Deus, tendo essa consciência clara que somos filhos de Deus, que uma vez, como o próprio João diz no seu Evangelho, a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome, podemos viver em alegria, podemos viver descansados. Uma vez que temos comunhão com Deus, participamos dessa alegria. Uma vez que sabemos que somos filhos de Deus, também usufruímos dessa alegria completa. Mas João então nos adverte, até aqui ele tem nos dito, que embora o tema da alegria permeia a carta, é desejo que os seus leitores, aqueles aos quais ele escreveu, e também nós, uma vez que a Escritura, ou a primeira epístola de João, faz parte do cânon sagrado e chegou até nós, também entremos nessa alegria. E sabemos então que a comunhão com Deus, e sabendo que somos filhos de Deus, participamos dessa alegria. Mas há coisas, há situações que podem nos tirar essa alegria. Há coisas e situações que lutam para tirar nossa alegria, para tirar a nossa comunhão com Deus, para de fato fazer diminuir, minar essa consciência de que de fato somos filhos de Deus. João tem tratado disso até aqui, até esse capítulo 4. Ele diz que nós temos que vigiar, porque se nós não vigiarmos, algumas coisas podem tirar essa alegria, essa comunhão com Deus e esse senso de nós, de fato, pertencermos ou sermos filhos de Deus. E ele, desde o princípio, tem tratado disso. Uma das coisas que ele diz que nós temos que vigiar, por exemplo, guardar os mandamentos. Ele diz que aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que são filhos de Deus, guardam os seus mandamentos. Irmãos, a exortação para nós, que João tem colocado até aqui, uma vez que não guardamos os mandamentos, uma vez que nós não obedecemos aos mandamentos, há a possibilidade de nós vivermos uma vida de tristeza, uma vida de falta de alegria, uma vida de falta de comunhão com Deus, uma vida de esquecimento de que, de fato, somos filhos de Deus, porque não guardamos os mandamentos. Também devemos vigiar na questão de amar uns aos outros. João tem colocado isso. Vocês se dizem, então, agora, conhecedores de que têm comunhão com Deus e que são filhos de Deus, mostrem isso, amando os irmãos. E a prova de que fato, como ele diz no capítulo 3, que somos filhos de Deus, é que mostramos o amor aos irmãos. Quando vemos um necessitado, quando vemos uma necessidade, quando vemos uma situação que vem até nós, nós não fechamos o coração. Nós não dizemos para o irmão, vai em paz, vai tranquilo, Deus vai providenciar alguma coisa para você. Deus é grande e vai enviar a oferta. Não, amamos uns aos outros e nos preocupamos e cuidamos dos irmãos. Mas um terceiro ponto que tem que ser vigiado e que o cristão tem que tomar cuidado para que a sua alegria não seja tirada, para que a sua comunhão não seja tirada e que para que esse senso de sabermos e de andarmos com essa consciência que somos filhos de Deus, ele entra então agora no capítulo 4. Cuidado com os falsos ensinamentos. Temos que estar atentos aos falsos ensinamentos.
Sim, ele já tinha falado, ele já começou a falar sobre isso, sobre os anticristos, sobre aquelas pessoas que são contra Cristo, contra a obra de Cristo, contra a pessoa de Cristo, contra a divindade, contra a humanidade de Cristo. Ele já falou isso nos capítulos anteriores. Mas agora ele continua, de certa forma, a falar com em mais tempo, em mais versículos, exortando aos irmãos: provem os espíritos, testem os espíritos, cuidado, estejam atentos aos falsos ensinamentos. E isso é o que ele, então, do versículo 24, do capítulo 3, até o versículo 6 do capítulo 4, vai dizer. Em João, aí, no início do capítulo 4, ele nos mostra, ele trata sobre esse último tema, os falsos ensinamentos. O perigo dos falsos profetas. E percebam que não somente João, não somente Paulo, não somente Pedro, não somente os escritores do Novo Testamento falam sobre isso, sobre esse cuidado de estarmos atentos a espíritos enganadores, a ensinos errôneos, mas o próprio Deus, desde o Velho Testamento, desde lá, quando separou o seu povo do Egito, quando separou o seu povo, tirou o seu povo do Egito, ele já havia dado, ou começou dando instruções a respeito de falsos ensinos, de falsos mestres. Então essa é uma preocupação de Deus, desde que tirou o seu povo do Egito e até os dias de hoje. Então, se nós lembrarmos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 13, diz assim, parafraseando, e os irmãos vão lembrar: quando um profeta ou sonhador levantar entre vós e anunciar um sinal ou prodígio, e esse sinal ou prodígio vai acontecer, mas daqui a pouco esse sonhador ou esse profeta vai querer que vocês adorem outros deuses, os levem, ele vai levar vocês à idolatria. Cuidado com esses, estejam atentos. Vejam que levar o povo de Deus à idolatria, levar o povo de Deus a fugir do propósito central de Deus, que Deus é o único, é o soberano, é o grande eu sou, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, vem por meio de um sonhador, vem por meio de um profeta, que de fato faz um sinal, que de fato faz um prodígio, mas o povo tem que estar atento, porque ali Deus diz assim: olha, eu posso deixar isso acontecer entre vocês, para saber o que está no coração de vocês. É o que é dito lá em Deuteronômio 13. O sinal vai acontecer, o milagre vai acontecer, as obras vão acontecer, mas onde está o coração de vocês? Vocês agora, vendo isso, vão seguir a outros deuses? Ou, colocando na linguagem de João, vocês vão dar ensino aos falsos profetas, mesmo eles fazendo sinais e prodígios? Cuidado, esse é o espírito da Escritura, esse é o espírito de João, essa é a preocupação de Paulo, essa é a preocupação de Deus com o seu povo. Na verdade, irmãos, o cristão, ele é ingênuo no sentido positivo. Caminhem comigo. Usando as palavras de um irmão que ainda é vivo. O cristão, ele é ingênuo, ele acredita em tudo, porque ele tem medo de entristecer o Espírito Santo de Deus. E de repente ele vê alguma coisa, vê alguém fazendo isso ou aquilo, e ele fica na dúvida: é de Deus? Se eu falar que não é de Deus, eu posso estar entristecendo o Espírito, eu posso estar desagradando a Deus. Mas o fato é que nós devemos ser simples, mas também devemos ser o quê? Prudentes. Sim, devemos olhar o que vai acontecer depois dessas coisas, estar atentos. Sim, nós não queremos entristecer o Espírito Santo, mas devemos estar atentos, porque pode ser que com um sinal venha uma heresia, pode ser que com um prodígio venha um falso ensino. E quantos têm andado dessa forma por aí afora? Então João trata disso, e próprio Deus, então, desde o Velho Testamento, ele tem preocupado com o seu povo, dando as instruções: se apeguem à palavra, se apeguem à instrução, se apeguem à verdade, dê ouvidos aos mandamentos, guarde os mandamentos. E não somente no Velho Testamento, na época da igreja primitiva, nos primeiros 100 anos da igreja primitiva, isso também foi um problema que os irmãos apegados à verdade enfrentaram, porque nos dias da igreja primitiva, até o ano bem mais depois do primeiro século, segundo século, terceiro século, muitos se levantavam entre o povo de Deus e reivindicavam uma atitude incomum de Deus.
eles diziam ou se declaravam ter o Espírito Santo de uma forma inédita, nunca vista, nunca experimentada pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos novos convertidos, e eram impacientes com o ensino, impacientes com a definição, impacientes com a doutrina. E os apóstolos e os pais da igreja tiveram de lidar, tiveram que enfrentar, tiveram que lutar com tudo isso. Tinham aqueles irmãos que eram dados à verdade, por exemplo, você pega Timóteo, Paulo exortando a Timóteo, Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação, ensino, a prática das boas obras, cuidado com os falsos mestres, fulano de tal entrou por caminho errado, ele escreve para outro. As epístolas pastorais nos mostram isso. E João está dizendo aqui, olha, testem os espíritos, não dê crédito a qualquer espírito. Provem os espíritos se procedem de Deus, porque muitos têm saído pelo mundo afora enganando. Então, por um lado, você tem aqueles que estudam, se apegam, e por um lado, você tem aqueles que se dizem estar recebendo uma revelação de Deus. De um lado, os apóstolos com os fundamentos na igreja primitiva, os apóstolos com o ensino, com a autoridade do próprio Deus e do próprio Espírito Santo, e do outro lado, aqueles que falavam ter recebido, então, uma autoridade especial, aqueles que eram os recipientes dessa autoridade especial, esses que diziam ser dado pelo Espírito Santo. Não somente na igreja primitiva isso aconteceu, ou melhor, não somente no passado, no Velho Testamento, ou na igreja primitiva, séculos depois da igreja primitiva, na Reforma, da mesma forma. Quando os irmãos lerem, ou aqueles que gostam de uma boa leitura e podem se deliciar em 5 volumes, salvo engano, chama A História da Reforma do século XVI. Merlin d'Albinê. Ele tem alguns volumes e ele conta sobre a história protestante. E ele é minucioso em tudo o que aconteceu na pré-reforma, na reforma, nos dias que aconteceram ali então a reforma. A luta de Lutero, a luta de Calvino, os acontecimentos com o Zwinglio, aqueles que estavam próximo deles, o que acontecia. E na história da reforma não foi diferente. Lutero e Calvino, juntamente com outros, iluminados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, iluminados pela palavra, os irmãos se lembram que um dos lemas da reforma protestante, a justificação pela fé, somente pela fé, ou também somente as Escrituras. Mas os reformadores enfrentavam também, ou enfrentaram, pessoas que se levantaram nesse contexto de iluminação de toda a Europa, daqueles que foram convertidos, daqueles que deixaram o catolicismo. Seitas foram levantados, várias igrejas foram levantadas, vários movimentos foram levantados, e os reformadores tiveram que enfrentar também isso. Pessoas surgiram com uma revelação imediata, com algo novo, sem ser aquilo que foi dado aos reformadores. Diziam ter recebido do Espírito Santo e eram culpados de excesso. Me lembro de ter lido ali nessa história da reforma do século XVI, que com esse advento da reforma protestante, da justificação somente pela fé, da Escritura sendo a autenticidade da palavra de Deus, do falar de Deus, alguns maravilhados com aquilo e por falta de entendimento e guiados por um espírito contrário a tudo isso, diziam que chegou o tempo de se estabelecer a Nova Jerusalém. E marcaram onde era, qual cidade, naquela época, que seria a Nova Jerusalém que desceu do céu para a terra, e começaram então a praticar os ensinamentos de Mateus 5, 6 e 7, dizendo que o reino de Deus já estaria estabelecido nessa Nova Jerusalém. E eu pergunto para vocês, eles estavam certos? Certamente que não, porque passado 500 anos, a Jerusalém ainda não desceu do céu. Pelo menos é isso que nós entendemos um pouco. Então, os reformadores tiveram que lutar contra todo esse excesso. Sim, por um lado, os reformadores se preocupavam com o intelectualismo mecânico e morto. Sim, acontecia, ou aconteceu, de alguns só voltarem para a teologia, para o estudo, as pequenas coisas, as grandes coisas, as escrituras, os movimentos. Ou seja, um intelectualismo mecânico e morto. Sim, tiveram que lutar contra isso. Mas do outro lado também, contra os excessos e tumultos gerados por muitos, que diziam estar sendo guiados pelo Espírito.
Mas saindo da reforma, nós temos o século XVII, e também aqueles que gostam de história, isso faz parte da sua história, da minha história, faz parte da história da igreja, dos filhos de Deus, dos santos de Deus. Nós temos o movimento puritano na Inglaterra. Nós temos ali grandes homens, homens guiados, levantados por Deus para sair da frieza, sair da letargia, sair da mornidão, do anglicanismo, ou de pessoas que estavam voltados ou envolvidos somente com uma religião fria, uma religião estagnada. Deus levantou homens e foram conhecidos como os puritanos. Mas mesmo entre os puritanos, nós encontramos uma dificuldade, nós encontramos excessos. Por exemplo, de um lado você tinha os intelectuais, você tinha os estudiosos, os entendidos, e eles estavam preocupados com a verdade da Escritura, sim, esse é um ponto, e eles se envolveram com isso. Do outro lado você tinha os quáqueres, liderados por John Fox, e ele também entendia que a Escritura não era tão necessária assim. O mais importante era a luz interior que aqueles que criam em Deus agora têm dentro de si e poderiam ser guiados por ela, poderiam ser guiados pelas meditações do coração, pelos inclinares do coração. Então você tinha de um lado o intelectualismo, a teologia, o estudo do ensino, e do outro lado aqueles que diziam ser guiados pela luz interior e negligenciavam a palavra. Mas no meio desses tivemos homens equilibrados como John Owen, como Thomas Goodwin, que consideravam o Espírito e a doutrina, mas também consideravam a experiência e a palavra. Equilíbrio. Esse é o ponto. Também trataram de uma batalha entre esses dois lados. E eles, então, esses dois que nós citamos, dentre muitos, trabalhavam para trazer o equilíbrio dentre o povo de Deus. Existe um livro recente chamado O Espírito e a Igreja, e o irmão ele escreve da seguinte forma: o equilíbrio deve ser tratado da seguinte forma: uma vez que você sabe que os reformados creem que tudo que o Espírito Santo tem é dado na conversão, isso é o que os reformados creem, e você conciliar isso com o outro lado, dos carismáticos e dos pentecostais, que acreditam que o Espírito Santo pode nos dar coisas depois da conversão. E você equilibrar tudo isso, você será bem-sucedido. E nos dias atuais, nos dizem o mesmo. A busca por teologia, a busca por ensino, a busca por doutrina, a tendência ao intelectualismo, a tendência ao entendimento maior das coisas de Deus, de um lado. E do outro lado, somente o enfatizar o lado experimental, os dons e as manifestações do Espírito Santo. A posição da Escritura é o equilíbrio. A posição da Escritura é o que Paulo escreve para Timóteo, dizendo: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. Moderação significa uma virtude de não praticar excessos, nem no extremo e nem no outro. O Espírito Santo é essencial. A experiência dada pelo Espírito Santo é vital. Contudo, irmãos, a verdade, a definição, a doutrina, o dogma são igualmente vitais e essenciais. E nossa posição como cristãos é proclamar que a experiência que não é firmemente fundamentada na verdade é uma doutrina perigosa. Provérbios diz o seguinte: laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O que é que o escritor está dizendo? Cautela, cuidado, não acredite de cara, não acredite de imediato, seja simples como as pombas, prudentes como as serpentes. E é isso que, então, nós temos na exortação aí do capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos
se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Essa é a exortação, esse é o pedido de João, a preocupação de João. Provai os espíritos. Por quê? Porque pode ser que alguns não sejam da parte de Deus. Falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Essa é a preocupação de João. Irmãos, e na história da igreja, se você tem um tempo e gostar de ler, você vai ver muito excesso que aconteceu, muita dificuldade. Na própria igreja atual, nós temos tantos escândalos, tantos desvios, por não prestarem atenção à verdade. A verdade de Deus já está estabelecida. A verdade de Deus já está contida nas Escrituras. É o que João está colocando aqui, do versículo 1 ao versículo 6. Então, lembremos que na caminhada cristã, ele diz, João diz, Paulo diz, as Escrituras nos diz. Nós temos adversários. O adversário do cristão, por um lado, é a sua carne. Por um lado, é o mundo. Mas nós temos o diabo, que é o grande adversário do cristão. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Talvez você não acredite, ou talvez tenha cristão que não acredite, mas existem os falsos profetas. Existem espíritos malignos. Existe Satanás, que, como diz a Escritura, se transforma em anjo de luz. Não é de se admirar, diz Paulo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais os seus ministros. Uma pergunta. De quem que é a responsabilidade de fazer esse trabalho? De quem que é a responsabilidade na igreja de provar os espíritos? Do Beto? Do Samuel? Dos teólogos, dos líderes, dos presbíteros, dos diáconos? De quem é a tarefa de testar os espíritos? É um assunto somente para determinadas pessoas? Paulo, Pedro, Filipe? Não. A resposta é o que João diz aí, amados. É para todos. A epístola de João é escrita para os filhos de Deus, ou melhor, como ele diz no capítulo 2, para os filhinhos, para os jovens, para os pais. E quando ele diz aqui amado, ele engloba todos os filhos de Deus. Isso não é uma tarefa para o exorcista da congregação, ou para o irmão maior da congregação, não. A resposta é que esse trabalho é para todos os amados de Deus. A carta é para todos os cristãos. A exortação, o mandamento não é para Timóteo, uma epístola pastoral, ou para Tito, ou para Filemon, não, é para todos. É para a igreja. Vejam o versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Veja que esse filhinhos que João coloca é uma maneira de dizer todos. Como os amados do versículo 1, os filhinhos do versículo 4, compreende a todos. E se os filhinhos têm o Espírito Santo de Deus, todos os filhos de Deus têm. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então todos os cristãos podem fazer esse teste. Mas e se der errado? E se o espírito maligno, no caso de uma possessão, por exemplo, atacar-me, como fez com os filhos de Seva, lá no livro de Atos, e arrancar a roupa deles e dar um couro neles? Mas o fato é, irmãos, que como dissemos aqui, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus, na nossa obediência a Deus, Deus nos está capacitando para isso e para enfrentar essas situações, se porventura elas vierem. Nós teremos, uma vez que temos habilidade com a Escritura, que nós somos aqueles que têm as Escrituras em si, que maneja bem a palavra da verdade, nós temos a condição, todo cristão, sendo assim, tem a habilidade para enfrentar tais situações. Recebemos poder para isso. O Espírito Santo
habita em nós, maior é aquele que está em vós. O Espírito Santo tem esse poder de nos auxiliar para que nós possamos separar, diferenciar, especificar, separar o certo do errado. Nós devemos entender isso. Se vocês prestaram atenção, no versículo 24 diz assim no final: e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Não nos dará, que ele nos deu. Essa é a experiência de João, essa é a experiência dos apóstolos, essa é a experiência daqueles que creram, daqueles que estão lendo a Escritura. O Espírito foi dado quando eles creram. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É isso. Quem deve provar os Espíritos? Todos os filhos de Deus. Aí nós chegamos então a uma pergunta vital, a um questionamento vital. Como que isso é feito? Como que esse teste tem que ser feito? Como eu posso praticar o que João pede aos filhos de Deus? Provar os Espíritos. Mas antes de falarmos propriamente nisso, nós devemos inicialmente considerar alguns pontos. Porque o teste em si, ele pode ser muito perigoso se feito de maneira errada. Se feito de maneira que as Escrituras não nos ensinam. Então, consideremos alguns pontos. O primeiro deles. Alguns entendem que aqueles que receberam o Espírito Santo devem manifestar certos dons. Esse é o entendimento de alguns. Que se você creu em Jesus, que se você se tornou um filho de Deus, você deve manifestar alguns dons. Por exemplo, o dom de línguas. Por exemplo, os outros tipos de dons citados em 1 Coríntios. Mas isso não é bíblico, isso não é correto. Porque o próprio apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: um só e mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pode ser que você tenha o dom de línguas, você receba o dom de línguas. Pode ser que você receba o dom de interpretação. Pode ser que você receba outros dos dons que estão ali naquela lista. Mas pode ser que Deus não te dê. Ele dá conforme lhe apraz. Falam todos em línguas? São todos profetas? São todos apóstolos? São todos mestres? Qual é a resposta categórica? Não. Então, alguém dizer que um sinal de que alguém recebeu o Espírito Santo, ele deve manifestar um dom, não é escriturístico. Por quê, irmãos? Porque vocês sabem. Muitas vezes você vai conversar com irmãos que, porventura, tiveram alguma experiência com o Espírito Santo e ele nos pergunta, qual que é a pergunta que eles fazem? Você foi batizado com o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Não é essa a pergunta que muitos fazem. Mas a semântica, ou o entendimento correto da expressão, nos leva, muitas vezes, a dar uma resposta errada, ou entender errado o que a Escritura diz sobre esse assunto. Um segundo ponto a ser considerado na questão do teste. Alguns julgam ter... Só um minuto. Alguns julgam o teste em termos de fenômenos que podem acontecer com alguns. Alguns podem ter cura ou fazerem cura, alguns podem fazer um milagre, ou alguns estão envolvidos em um ministério. E aí o julgamento é feito da seguinte forma. Eu acho que ele é de Deus. Com certeza, este homem tem que estar certo. Veja o que ele faz. Veja os sinais, vejam os prodígios. O teste do fenômeno ou dos acontecimentos, isolado, ele é extremamente perigoso. Lembram do caso de Deuteronômio, capítulo 13? E o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, cuidado, cautela, surgirão falsos cristos, surgirão falsos que farão o quê? Sinais, prodígios, maravilhas. Cuidado. Os fenômenos não garantem
ser, de fato, alguém guiado pelo Espírito Santo. Os espíritos malignos podem operar milagres. Por exemplo, o espiritismo. Pessoas não são curadas no espiritismo, não existem as cirurgias espirituais, não existem curas em romarias, não existem curas debaixo de imagens de escultura. Como podemos negar isso? Então esse também não é um teste. Um outro ponto a ser considerado. O mesmo se aplica, irmãos, ao fervor. Alguém está, parece que fora de si, com muita alegria, com muito entusiasmo. O fato de as pessoas terem muito fervor não indica que tem o Espírito Santo. Os espíritos malignos, muitas vezes, são fervorosos. Eles são empolgantes. Ou seja, entusiasmo, grande energia, muita segurança, muita confiança, podem ser produzidos naturalmente, sem a presença do Espírito Santo. Vejam vocês, por exemplo, aí na história, ou perto de vocês, os palestrantes, os animadores de culto, ou os animadores de auditório, com fervor, com intensidade, com energia. Mas você pode dizer que tudo isso é do Espírito? Mais um ponto para ser considerado. Alguns dizem ter experiências com visões, com sonhos, tiveram um sonho extraordinário, viu algo acontecer, e não somente no sonho, depois no dia seguinte aconteceu alguma coisa nessa lista. Mas não podemos basear também nessas situações. Profeta, sonhador e tantas outras coisas. Ah, eu orei e aconteceu, eu fiz isso e aconteceu. Opa, cuidado. Mas se esses testes não podem ser feitos ou têm que ser olhados com cautela, quais são os verdadeiros testes? O que a Escritura nos ensina, ou o que João coloca para nós aqui, que de fato pode ser usado para nos auxiliar nesse teste dos espíritos? Ou provar esses espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, o primeiro e mais importante teste, conforme João coloca aqui para nós, é se o ensino ou a prática está em conformidade com a Bíblia. João coloca isso aí, por exemplo, no versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ah, então existem alguns sinais, prodígios, e a pessoa não confessa que Jesus veio em carne? Esse é o primeiro teste que João coloca. E o mais importante, conformidade com o ensino bíblico. Alguém faz um sinal, alguém faz um prodígio, você pode conversar com essa pessoa, você pode chegar próximo dessa pessoa e ter comunhão, entendam bem, conversar com essa pessoa para extrair algumas coisas. Em termos gerais, o que essa pessoa pratica e ensina está de conformidade com a Escritura? Está de acordo com a mensagem apostólica? Está de acordo com a palavra de Deus? O foco deve ser, essa pessoa tem clareza sobre a divindade de Cristo, sobre a humanidade de Cristo, sobre a pessoa de Cristo e sua obra? Esse é o grande teste. Alguém pode dizer assim, mas tem crescido esse movimento, os números dos seus seguidores são assustadores. Irmãos, esqueça isso. Veja o islamismo, cresce assustadoramente. Crescimento numérico nunca foi critério final de verdade. Sim, na igreja primitiva, havia pregação, os que eram salvos eram acrescentados à igreja, mas hoje as pessoas, mas todo mundo está indo, está acontecendo, está crescendo. Opa, cuidado. O primeiro ponto, então, o teste mais importante. O ensino e a prática tem que ser de conformidade com as Escrituras. Irmãos, urros espirituais, gritos espirituais, gemidos espirituais, não é do Espírito. Cuidado. Muitas práticas tem por aí.
Um segundo ponto, ou um segundo teste que João coloca para nós, ou melhor, ainda antes, no versículo 6, ainda nesse primeiro ponto, diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João está colocando o seguinte: olha, aqueles que são pela verdade, aqueles que conhecem a Deus, que são da parte de Deus, nos ouve. Nos ouve a nós quem? Os apóstolos. Os ensinos dos apóstolos. E hoje nós podemos dizer assim: aquele que ouve, que é da parte de Deus, ele dá ouvidos, ou ele dá atenção às Escrituras. Ele não foge das Escrituras. Ele não é aquele que diz: eu sou guiado pelo meu coração, eu sou guiado pela luz interior, algo está me dizendo no meu interior que eu posso ir por aqui, que vai dar certo. Não. Diz aí. Como ele está falando nos ouve no sentido de ouvir os apóstolos, todo aquele que não ouve as Escrituras, todo aquele que não dá atenção ao ensino das Escrituras, esquece. Não, mas você está sendo muito legalista. Sim, eu sou legalista. Eu sou pela verdade. O segundo ponto, a prontidão para ouvir o ensinamento bíblico e agir de acordo com ele é sempre uma característica do verdadeiro profeta. Ele não vai deixar de lado as Escrituras. Ele não é aquele que diz assim, como citamos: não, você está muito legalista. Você está muito teólogo. Você está muito radical no sentido de só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só oração, só oração. Você não tem experiência. Você não tem vivência. Você não produz isso, não produz aquilo. Cuidado. Um dos verdadeiros testes é que estes têm a prontidão para ouvir o ensinamento bíblico e agir de acordo com ele. Não vão fugir das Escrituras. Não vai dizer: recebi uma nova revelação, recebi isso. Não, mas o Espírito pode falar de outra forma, sem ser o que está estabelecido nas Escrituras. Opa! Cuidado! E um terceiro ponto: o verdadeiro Espírito sempre glorifica a Cristo. Quando você ver alguém fazendo algum sinal, ou algum prodígio, ou algum falso profeta, e ele chama a atenção para si, ele chama o foco para si, não é obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para glorificar a Cristo, para glorificar o Pai. Em João 16,14 diz, a respeito do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Então, quando alguém dizer, ou acontecer, se aparecer alguém fazendo e acontecendo, e ele chama a glória para si, o foco para si: eu fiz, eu já orei, eu já expulsei, eu já fiz andar, já fiz ressuscitar, cuidado. Se o foco, ou se não está sendo voltado para Cristo, cuidado, porque o verdadeiro Espírito, ele sempre glorifica a Cristo. Não é alguém dizer, por exemplo: que homem maravilhoso, veja o que ele faz. Não. O que nós deveríamos dizer é assim: que Salvador maravilhoso. O foco não é a pessoa, porque se é a pessoa, algo de errado está ali. Não é alguém dizer: que experiência maravilhosa aquele homem teve. Não é isso. Mas é dizer: de quem que aquele homem fala? De quem que ele prega? O que ele está dizendo? Sobre quem ele está dando glória? Para quem está dando glória? Esse é o espírito correto das Escrituras. E um quarto ponto, um quarto teste. Já citamos aqui, mas ele não pode deixar de ser lembrado. O equilíbrio perfeito. Um espírito de poder, amor, moderação. Equilíbrio. Lá em Efésios, por exemplo, diz o seguinte, no capítulo 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Alguém poderia dizer:
interpretando esse versículo. Aqui, irmãos, deve haver um equilíbrio. Não é alguém estar andando em dissolução, e a palavra ali diz respeito à perversão nos costumes, a um desregramento. Não, o Espírito Santo não anda dessa forma. Ao contrário, o encher do Espírito é que o Espírito ele traz equilíbrio às pessoas. O Espírito ele traz não excesso, não exceder em muitas coisas. Como Paulo coloca em 1 Coríntios, decência e ordem. Ou como ele diz também, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O Espírito Santo, irmãos, é um espírito de ordem. Deus não é Deus de confusão. O homem cheio do Espírito Santo, ou de qualquer manifestação do Espírito, é aquele que é equilibrado. Ele sempre se manifesta em proporção, em constância, não em excesso, não trazendo confusão. Esse é o ensino de João até aqui. Poderíamos gastar mais um tempo aqui, e o Senhor permitir, em outras oportunidades, nós continuaremos. Mas para essa noite, citando esses exemplos de testes, nós devemos lembrar que não devemos dar crédito a qualquer espírito. Mas lembrarmos o que ele diz aí no versículo 24 do capítulo 3. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo habita em todos aqueles que creram em Jesus Cristo. E com esse habitar, com esse maior do que aquele que está no mundo, o Espírito Santo habitando em nós, que é maior do Espírito que está no mundo, Deus nos deu condições de fazer esses testes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo engano, de todo falso espírito, de toda perturbação do mal e desses falsos profetas. Em nome de Jesus. Amém.